A paz de Deus a todos, Deus seja louvado. Eu queria aqui falar um pouco de alguns testemunhos e acerca de os conselhos gerais. É, eu, como eu já disse uma vez, eu sou evangélico da Congregação Cristã do Brasil, né? E graças a Deus, Deus, né, me apresentou esta graça, né? E eu estou servindo a Deus aqui, né? Na, naquilo que eu posso ser útil, né? Sou evangélico desde 2006, né? Onde eu recebi meu chamado em Cristo, né? Pela Batista Renovada e depois, com poucos meses, poucos dias, posso dizer assim, depois fui para a Assembleia de Deus, no qual eu congreguei na Assembleia de Deus até 2014, mais ou menos. Aí fiquei 4 anos afastado do caminho do Senhor. E aí Deus colocou ao meu coração para mim voltar, porque os dias na terra são maus. E eu voltei, mas eu não queria voltar mais para a Assembleia de Deus, porquanto o ministério Assembleia de Deus no meu ponto de vista, não são todos, né? Mas alguns têm se corrompido, né? De forma desagradável, né? Infelizmente, a política, né, entrou com muita força dentro do ministério da Assembleia de Deus. A teologia, né, tem tomado conta né, do momento tão importante que é a palavra de Deus, né? Mas eu agradeço a Deus porque a Assembleia de Deus foi um aprendizado muito grande na minha vida, né? Coisas que Deus falou pelo ministério, né, sobre a minha vida, através dos irmãos da Assembleia de Deus, se cumpre até hoje na minha vida, né? E se cumprirá ainda porque Deus, ele não findou os dias da gente na terra, né? A palavra de Deus, ela não volta atrás, tudo que é falado ali, Deus cumpre, né? Algumas coisas se cumpriu e outras ainda hão de se cumprir, né? Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, né? Porque nós não temos mérito nenhum nessa terra diante de Deus, né? Somos todos falhos diante de Deus, né? E, e a Assembleia de Deus tem sido uma bênção na minha vida, né? E eu, quando congregava, né, no ministério, eu ouvia muito falar mal de algumas denominações, né? Como a Congregação Cristã do Brasil, a qual eu congrego hoje, né? E sou muito feliz, muito agradecido a Deus por esse ministério. E a Testemunha de Jeová também se falava muito, né, acerca deles, né? E se falava que era heresia e outras coisas mais, né? E eu não concordava, nunca concordei com essas coisas, né? Nunca concordei, sempre achei que todos os ministérios que carregam o nome de Cristo na terra, né? Que não negam a Cristo, né? Como o Messias, como nosso Redentor, né? O Cristo da nossa alma, né? A figura mais importante do Evangelho é o Cristo, né? Então ele veio na Terra para livrar o povo do Império das Trevas, né? Do qual eu também fazia parte. Então eu agradeço a Deus por Cristo Jesus, né? Pela graça de Cristo na minha vida, né? E a Assembleia de Deus, ela mudou muito, né? De uns anos para cá. São os irmãos que eu amo de coração, né? Porque eu, quando eu tô ouvindo a palavra dentro da congregação, para mim é como se eu estivesse dentro da Assembleia de Deus, porque é a forma que se prega a palavra de Deus, né? Aquela com fervor, né? Do Espírito Santo, né? Aquela é a mesma coisa, né? Não tenho que tirar a pregação da Congregação Cristã do Brasil e da Assembleia de Deus, só ela muda em alguns aspectos, por exemplo, né? A pregação da congregação, ela é mais bíblia, mais espiritual. A Assembleia de Deus e alguns outros ministérios, né? Usa-se muita teologia no meio da palavra, né? E a letra mata, né? A gente sempre foi exortado, o apóstolo Paulo exortou muito sobre isso, né? Que a gente que Deus ele escolhe os que não são para confundir os que são, né?
e dentro do conselho da palavra, né, dentro do ensinamento, tem que ter a palavra de Deus, né, a genuína, que é a que fortalece a nossa alma, né, que mantém o crente de pé, é a palavra de Deus pregada na Bíblia, né. Agora, quando se traz muito conhecimento humano, né, muita história, aí vira mais uma história, né, um sermão, né, é, um sermão histórico, né, falado, do que propriamente, né, a presença de Deus, a revelação de Deus, né, pela palavra. Então, a teologia, ela atrapalha muito nessa hora, né, porque ela não fortalece como a palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus, a exortação dela é dado pelo próprio Espírito de Deus, né, e quando você se traz a teologia ela engana muito, né? Ela distorce muita coisa, né? Então, tanto é que tudo que se fala teologicamente falando, né, não é correto. A teologia não é exata, né? Ela não tem, ela não tem assim a perfeição, né? Ela não é exata, né, naquilo que ela fala. Tem coisas que se fala na teologia, algumas coisas não se esclarece dentro da teologia, né? Então, não adianta ficar pregando teologia numa hora tão importante, que é a hora de se alimentar ali daquilo que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida, né? Para fortalecer a nossa alma e a gente sair de lá glorificando e engrandecendo o nome do Senhor e falar: nossa, verdadeiramente Deus falou com a minha alma. Então, isso daí só se dá dentro da palavra, né? Pregada, né? Dentro da Bíblia, né? Então não tem necessidade. Eu vejo isso algo desnecessário dentro das igrejas, que está cada dia mais crescendo mais, né? Então isso não pode prevalecer, não pode tomar conta, né? E eu agradeço a Deus, né, que Deus me trouxe nesse ministério, Congregação Cristã do Brasil, e esse ministério, ele não é perfeito, porque não existe igreja perfeita, né? Mas ele é ainda um dos poucos na Terra que não se contaminou, né, com a política e com a teologia deste mundo, né? A política, ela veio com muita força para dentro das igrejas, a ponto de os irmãos levantar a bandeira, né? Esse é o meu presidente, é isso, é aquilo, né? E enquanto na verdade o povo de Deus, ele tem que estar neutro dentro disso, né? Assim, cada um tem a sua preferência, mas não para ser manifestado, para levantar a bandeira ou desse ou daquele, né? É claro que a gente tem que procurar votar num presidente, né, que né, tá mais dentro da palavra de Deus, né? Mas nem sempre aquele que parece né? E nem sempre aquele que não é, que parece que não é, né? Acaba sendo muitas das vezes. Então a gente tem que ter um discernimento, tem que ter espiritualidade para entender as coisas de Deus, para não sofrer, né, na presença de Deus. Porque todo erro do cristão na sua caminhada, todo erro tem consequência, e às vezes a consequência é mais grave no meio do povo do que no mundo, porque o mundo ele já ele tá cego ali para as coisas de Deus. Eles não entendem as coisas de Deus, né? O povo que vive uma vida devassa, que vive uma vida, né, larga, né? Vamos se dizer assim, na terra, né? Que vive nos seus deleites da vida, ele não entende as coisas espirituais, né? A Bíblia diz que as coisas espirituais, as coisas de Deus para o mundo é loucura, né? Então não adianta, o povo não entende, né? Muitos caem nos laços aí, né, da apostasia, nos laços aí da heresia, né? E acaba aí se perdendo aí muitas das vezes, né? Em vez de salvar, acaba perdendo a alma, né? E Deus vai prestar conta com cada um de nós naquele dia lá, principalmente a quem Deus tem dado ministérios grandes, né? Que o objetivo é salvar, é buscar as ovelhas perdidas, né? É livrar as ovelhas da boca do lobo, né?
deste mundo, né, espiritualmente falando, né? E muitos aí estão deixando as ovelhas aí se perder, né? Tá fazendo coisas aí e levando as ovelhas junto, né? Então, se Deus ali, aqueles que têm o temor de Deus no coração, que têm espiritualidade, né, que têm uma vida em comunhão com Deus, ele não se perde não, mas aqueles que não têm, ele acaba se enlacerando ali, né, pelas, né, concupiscências aí, né, nocivas aí do mundo aí, né, essas coisas que vai contaminando, né, o homem na terra, o crente na presença de Deus que não está firmado, né? E infelizmente acontece isso, né? Se você vai para uma igreja hoje, você entra vazio e sai de lá vazio, você pode procurar outro lugar para buscar Deus, porque aquilo ali não está certo, né? Você vai atrás de outra coisa, clama a Deus, né? Porque normalmente, por mais que você seja falho, por mais que você esteja fraco por alguma adversidade que veio sobre a tua vida, mas se você vai buscar a presença de Deus numa igreja onde o Espírito Santo de Deus governa, você vai sair dali cheio de fé e de esperança, né? E vai perseverar na fé, no amor, né? Em Cristo, pela palavra de Deus, e você vai sair dali acreditando, mudado, transformado, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa vida dessa maneira, né? A palavra de Deus é para isso, né? A igreja hoje na Terra ela existe para isso, né? É uma escola, é um hospital, é para levantar o homem, né? Abatido, oprimido, né? Atribulado, né? Perdido na vida, é para essas coisas aí. E se você tá dessa forma e você vai buscar a presença de Deus e você não encontra a presença de Deus, você pode procurar outro lugar para congregar, vai procurar a congregação, vai procurar outro ministério que você vê que tenha a presença de Deus, porque se não tiver, sai dali, corre dali, que tem alguma coisa errada ali, né? E não vai atrás de casa, de carro, não vai atrás, né? A Bíblia diz, uns acreditam em carro e outros em cavalo, né? Mas o povo de Deus acredita, né, no Senhor, né? Acredita no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Então tem que buscar as coisas de Deus para nossa vida. Louvado seja Deus. Eu eu agradeço a Deus porque em todos os momentos, né, de fraqueza, Deus tem tido misericórdia de mim, mesmo quando eu muitas das vezes fui para a igreja, entrei vazio, entrei abatido e saí de lá abatido, né? Eu pensei que eu não ia aguentar. Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor em 2014, mais ou menos, né? Não me lembro bem se é essa data, mas é mais ou menos por ali. Eu pensei que eu não ia conseguir mais voltar para a igreja, né? Eu achei que eu não conseguiria, não teria força para voltar. E de mim mesmo eu não teria força. Se não é a misericórdia de Deus na vida da gente, a gente se perde no mundo, né? Então, graças a Deus, Deus colocou o desejo no meu coração de vir para a congregação, né? Aonde eu ouvia falar muitas das vezes que era uma seita, que era isso, que era aquilo, mas eu nunca enxerguei dessa forma, né? E aí eu fui para a congregação e ali eu me batizei de novo, porque eu estava num mundo perdido, eu estava todo sujo, né? E o batismo é o arrependimento, é o batismo do arrependimento, é você nascer de novo, né? Em João capítulo 3, Jesus teve uma conversa ali com Nicodemos, né? E Nicodemos ele era príncipe, um dos príncipes dos judeus, né? Era um homem que letrado, que conhecia muito bem o judaísmo, né, da época. E Jesus falou para ele, olha Nicodemos, é necessário que você tenha que nascer de novo, né? Porque aquele que é carne, mas aquele que é espírito, né? E aí Nicodemos não entendeu nada disso. Nicodemos falou, como assim? Pode um homem entrar no ventre da tua mãe e nascer de novo? Jesus disse, não, é necessário que você nasça da água e do espírito, né?
Você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas, né? Então, quer dizer, Jesus, ele, ele ensinou, né, ele deu uma palavra espiritual, uma palavra de Deus, do céu, para Nicodemos, né? E Jesus, ele faz isso com nós na terra, né? Às vezes a gente sai de um ministério, fica no mundo afastado 2, 3 anos, né? E você tá todo sujo, todo cheio de rapina de novo, você tem que nascer de novo. E se eu pudesse, eu nasceria 10 vezes de novo, né? Me batizaria umas 10 vezes se eu pudesse, né? Mas não é necessário. Mas se tivesse que nascer, eu tivesse que descer as águas de novo, eu desceria de novo, né? Porque o batismo é algo simbólico, é algo importante, né? É você despojar do velho homem e nascer de novo, nascer um novo homem em Cristo, né? É o batismo do arrependimento dos seus pecados ali, né? Então você precisa se arrepender, você precisa se converter mesmo, né? Limpar, lavar suas vestes, lavar a sua alma, né? Diante de Deus, para que Deus venha te abençoar e venha, né, trazer a sua graça, a sua misericórdia, né? Sobre as nossas vidas, porque senão nós não conseguimos permanecer na terra, né? Mas eu agradeço, eu amo os irmãos da Assembleia de Deus. Foi um ministério que eu congreguei há alguns anos, né? Aprendi muita coisa no ministério. Fico muito triste por ver o ministério da forma que está hoje. Fico muito triste mesmo, me dói no coração de ver, né, a apostasia entrando dentro do ministério. Não são todos, volto a falar, não são todos, tá? Tem alguns ministérios que ainda é sério, que ainda tem o temor de Deus, né, que ainda serve a Deus com interesse de coração, né, com vontade, né, com obediência da palavra de Deus, né, prega menos teologia, né, mais palavra do que teologia. E esses aí, eles permanecerão de pé, mas muitos aí infelizmente estão se perdendo aí e levando as ovelhas junto, né? Porque estão mais preocupados com a avareza deste mundo, né? Com os deleites da vida, do que em salvar as almas, né? Do que em... Estão preocupados mais com o número, né? Com a quantidade do que com a qualidade, né? Porque o número, ele amassa, né? Jesus, ele tinha milhares de pessoas que seguiam ele. Mas quando ele lançou uma palavra de vida eterna, uma palavra forte, né? De que ele era o pão da vida ali, todo mundo se escandalizou ali e saiu fora, né? E falou, opa, essa palavra é muito pesada para a gente continuar ouvindo. Então Jesus falou para os seus discípulos, né? Vocês querem ir embora também? Pode ir. Aí, né, Pedro levantou, Senhor, como que iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então é a palavra de vida eterna que os ministérios, os líderes, né, hoje, cabeça dos ministérios, tem que pregar, não é teologia, é palavra de vida eterna, salvação, que ninguém mais prega hoje em dia. Salvação, é conserto que tem que se pregar, né? Colocar a igreja do Senhor tem que ter uma doutrina que as pessoas venham respeitar e venham andar nela, porque a doutrina faz parte do processo, né, de progresso na vida do cristão, né? A doutrina, ela é importante na vida do crente, né? Porque se você servir essa terra aqui como você andava, se você servir a Deus nessa terra como você andava no mundo, você está enganado, você está perdido, né? Não é dessa maneira que o reino cristão não consiste nisso. O reino cristão consiste em renúncia, porque do pecado você já veio, eu já vim do pecado. Para que eu vou voltar a andar nas mesmas pisadas de antigamente? Não, Senhor, não posso andar dessa forma. É renúncia, é preço que você tem que pagar, porque senão você, né? É necessário que você se conserte na presença de Deus, que você, né, tenha uma postura da qual você tem um chamado, né? E o evangelho é só para quem tem chamado, quem tem, né, quem precisou de médico, de hospital aí,
O evangelho são para essas pessoas aí. Jesus disse, eu vim para os doentes, não foi para os sãos, não. Eu vim para dar cura, para curar, né, e os doentes deste mundo, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então foi para essas pessoas atribuladas, né, oprimidas da vida, essas pessoas é que fazem parte do reino de Cristo, né? Porque se fosse para você ficar do mesmo jeito que você estava lá atrás, você não precisaria Jesus te chamar, né? Se isso daí trouxesse salvação para tua vida, né? Então eu agradeço a Deus por tudo que vocês, irmãos aí, que se vocês estão entrando dentro da casa de Deus e saindo de uma forma arrasada, muitas das vezes abatida, procura outro lugar, né, um lugar que tenha a presença de Deus, porque senão você não vai suportar as tribulações da vida, as tempestades que vêm, né? Então procura buscar Deus com interesse no coração, com humildade no coração, né? Sempre buscando andar na justiça e na retidão de Deus, para que a tua vida vá bem na terra e Deus te abençoe. Você, tua casa, tua família, né? Sempre orando um pelos outros, né? Eu sempre apresento nas minhas orações, eu apresento o povo de Deus na terra, o povo de Cristo na terra. Senhor, abençoe o povo cristão na terra, o povo evangélico, né? Que somos nós, nos abençoe na terra, abençoe o teu povo, mesmo aqueles que ainda não te conhecem, mas que clamam a ti dentro do coração, né? Todos aqueles que clamam por ti, Senhor, né? Visita, abençoa, dá graça, dá vitória, né? Resgata, né, Senhor? Então, dessa maneira eu oro para Deus, não oro para Deus abençoando só o ministério que eu congrego, né? Que é a Congregação Cristã do Brasil, que Deus abençoe também e que permaneça no evangelho genuíno, né? E na doutrina, né? Mas que Deus abençoe também os outros ministérios, as outras congregações, que volte a servir a Deus como antes, que volte a falar de Deus como antes, quando não tinha teologia, quando a teologia não estava impregnado, né, como está hoje, né, no coração e na vida de muitos, porque a letra mata e todo mundo sabe disso, né? Os que são evangélicos sabem disso, sabem que a sabedoria humana mata o homem, né? O homem querer fazer algo pelo seu próprio intelecto, né? Deus ele reprova essas coisas, né? Porque Deus o homem não tem que tomar glória para si, mas a glória tem que vir de Deus. Nós louvamos a Deus, não é ao homem, e nós engrandecemos a Deus, não o homem. O homem não pode subir em cima do púlpito se achando que é o próprio Deus, né? Se sentando em cima de um trono como se fosse um rei. Mas ele tem que subir em cima do púlpito com a humildade no coração, se colocando igual a todos ali, né? Que está ali, tanto o que está na frente como o que está lá no fundo, com humildade no coração, né? E falar falar de Deus com retidão no coração, com justiça, com amor, né, do evangelho no coração, amor pelas almas, coisas que poucos têm hoje dentro da igreja, né? E que Deus abençoe a todos, Deus guarde o povo de Deus na terra, abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. E que a paz de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Deus abençoe, Deus seja louvado.